Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Independente do horário, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou trazer esse vídeo aqui para falar de um tema que está sendo muito discutido. Eu vejo alguns canais aqui no YouTube que é acerca sobre as duas testemunhas, que são elas, né? E viralizou um vídeo na internet, meio cristão, de duas pessoas vestidas com roupa de sacos, dizendo ser as duas testemunhas do Apocalipse. Quem não sabe, está lá escrito na Bíblia, né, no Apocalipse, que essas duas testemunhas apareceriam, né, se dizendo ser dois profetas, chegariam a anunciar a volta de Jesus Cristo, né? Mas só que nesse tempo, né, elas enfrentariam, na verdade, o poder do anticristo, né? O poder do governo do maligno, do mal. E muito se pensa, esses vídeos são verdadeiros, mas só, primeiramente, a gente tem que ter em mente que não é qualquer vídeo na internet que a gente tem que acreditar que é verdade. Pode ser verdade. Existe muita gente inventando falso. Existem falsos profetas. Jesus falava dos falsos profetas no tempo dele. E hoje a gente vê que precisa, né, a gente coragem de encontrar muitos desses falsos profetas. E aí, simplesmente esses vídeos, as pessoas fazem esses vídeos justamente para viralizar na internet, para ter muitos acessos, visualizações, porque hoje o mundo está mais ligado a essas coisas. E vou logo ao ponto. Quem são, na verdade, no Apocalipse essas duas testemunhas? Bom, pessoal, as duas testemunhas são, na verdade, dois profetas. Está no livro do Apocalipse. Não sei necessariamente qual capítulo, mas está lá. E elas são enviadas por próprio Cristo, né, por Deus, à Terra, para dar testemunho de Jesus e ensinar aqueles que ainda não estão salvos a poder se redimir, voltar a Deus nos últimos dias, né? Isso na grande tribulação. E é o que eu acredito, que eles vão aparecer justamente quando o falso Messias aparecer, o Salvador, né? Ele vai aparecer, e aí essas duas testemunhas vai dar muita dor de cabeça para ele, já que ele vai atrapalhar os planos dele, né? Ou seja, ele vai querer todo o foco central que a gente vê em Apocalipse do Anticristo. Ele quer o seu centro né, para todos. E se tiver alguma ideia contrária a ele, vão ser perseguidos, né? Ou seja, isso inclui os cristãos, inclui as religiões aí que pregam um ensinamento contrário a ele, né? Para acreditar em Jesus Cristo, que é o Messias, o verdadeiro Messias. Então, essas duas testemunhas, elas podem ser, eu vou falar agora a minha análise de que podem ser as duas testemunhas. As duas testemunhas podem ser os dois profetas muito conhecidos. Muitos vão dizer, pode ser Moisés e Elias. São os maiores profetas da Bíblia, assim são. Moisés e Elias são os maiores profetas. Nesse caso, é Jesus Cristo que é o maior. Mas temos eles dois, o Elias
e Moisés. Tem até nos meios da televisão, mas assim, teve uma série que trouxe Moisés e Elias sendo de testemunhas. Eu sou contra essa análise, né? Uma novela lá chamada Apocalipse. E eles trouxeram ele como sendo Elias e Moisés. Mas só que eu vou aí mais além. Existe um movimento hoje de unificação das religiões. O que seria essa unificação? Seria um Crislã. O que é o Crislã? O que seria o Crislã? Existe hoje a junção do cristianismo com o islamismo, né? A junção das duas religiões. Mas se a gente for para o lado messiânico da coisa, existe o judaísmo e o islamismo, né? Que são duas religiões que não se batem muito bem. Então, seguindo essa lógica, eu acredito, na minha opinião, de ter analisado e analisando a geopolítica hoje do mundo cotidiano, ele vai ser, uma das duas testemunhas será uma do judaísmo e outra do islamismo. Serão dois profetas, um do islamismo e outro do judaísmo, os dois juntos. Podem aparecer e ser o próprio Maomé, né? O próprio Maomé de um lado, do Islã, e do judaísmo pode ser Moisés. Pode ser que apareça Moisés, o próprio Moisés. Então, esses dois personagens, esses dois profetas, né? O Maomé e o Moisés, pode ser que apareçam lá, né? Porque aí tem mais ideia do que pode realmente ser, né? Existem também outras possibilidades, como Abraão, né? Abraão pode ser também, porque, vamos dizer, Abraão é o pai praticamente de todos, né? Porque Abraão, os descendentes de Abraão foi Isaac e Ismael, né? Que gerou esse povo, né? E que infelizmente, na verdade, gerou essa divisão, né? Esses dois povos entre os muçulmanos e os judeus. Os judeus são de Isaac e os muçulmanos são de Ismael. Então, são descendentes desse. E aí é o que eu acredito. Pode ser justamente um do islamismo, profeta do islamismo, que seria Maomé, do outro lado Moisés, né? Os dois juntos pregando. E aí o que eu acredito e o que diz na Bíblia, né, em Apocalipse, que essas testemunhas, voltando ao assunto, eles vão passar um tempo aqui na terra pregando lá em Jerusalém, né? Em Jerusalém, que é o centro das religiões, lá em Jerusalém. E ele vai pregar nas ruas para o povo, né? Ensinando, mostrando, né? O verdadeiro Messias, que é Jesus Cristo, dando testemunho. E aí o que vai acontecer? O anticristo, né? O falso líder vai chegar e vai ficar muito com raiva. Só que aí eles vão realizar grandes feitos. E quais são esses feitos que eles vão realizar? Você me pergunta. Eles vão fazer descer fogo do céu, né? Fogo do céu eles vão trazer, e diversos outros fenômenos aí sobrenaturais eles vão realizar, mas serão por intermédio de Deus que vai dar esse poder a eles para poder fazer esses milagres, né? Para o povo acreditar, para o povo se voltar a Deus. E aí o anticristo vai ficar com muita raiva, porque ele vai conhecer, vai saber que esses testemunhos estão levando o povo para uma fé, uma crença em Jesus Cristo, que vai contra ele, a crença nele, né?
Porque, na verdade, o cristianismo vai pregar a vinda de Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo, e ele vai querer, né, nesse caso existe uma preparação no mundo para um foco mais no humanismo, né, na pessoa, então a atração na pessoa. Então isso já está sendo criado nos tempos de hoje. E aí o anticristo vai querer ser 100% da atenção. Ele mesmo vai se colocar sendo como um próprio Deus. Ele vai querer ser o próprio Deus na Terra, todo poderoso. Então é isso. É o que eu... esse vídeo, para não ficar muito longo, né, 10 minutos, é isso. Para mim, as duas testemunhas serão os dois profetas, e eu tenho na minha mente que pode ser muito forte, existe uma grande possibilidade de ser o próprio Maomé de um lado e o outro, né, Moisés ou Abraão, né? Também existe a possibilidade também de ser Abraão. Obrigado a todos por esse vídeo, que Deus abençoe a todos vocês e que orem pela paz lá em Israel. Israel está precisando de oração, há muitas crianças aí que estão sendo refugiadas. Vamos orar pelas crianças, pelos jovens, para que eles, que a paz prevaleça naquela região, né? E orar por todos os irmãos, né, em Cristo, né, também aquele povo judeu, a terra prometida, a terra que Jesus prometeu ao seu povo. Obrigado a todos e até mais.